O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando o carro da família Silva serpenteava pela estrada sinuosa que cortava as montanhas. No banco de trás, Pedro, um menino de 10 anos, observava a paisagem com olhos sonhadores, enquanto sua mãe, Clara, cantarolava suavemente uma canção de ninar. Ao seu lado, o irmão mais novo, Tiago, dormia profundamente, embalado pelo ronronar do motor e a voz melodiosa da mãe. No banco do motorista, Roberto, o pai de Pedro, dirigia concentrado, as mãos firmemente agarradas ao volante. O silêncio dentro do veículo era confortável, quebrado apenas pela música baixa que saía do rádio e o ocasional comentário de Clara sobre a beleza da paisagem. "Olha, Pedro", exclamou Clara, apontando para um grupo de árvores à beira da estrada. "Você consegue ver aquele lobo? Que lindo, não é?" Pedro inclinou-se para a frente, os olhos arregalados de excitação. Lá estava ele, um lobo cinzento, majestoso e solitário, observando o carro passar com olhos curiosos. Por um breve momento, o olhar do animal cruzou com o de Pedro, e o menino sentiu uma conexão inexplicável, como se aquele encontro fosse mais do que mera coincidência. "Mãe, posso tirar uma foto?" Pedro perguntou, já procurando o celular no bolso. "Claro, meu amor, mas seja rápido. Já estamos quase chegando na fazenda dos seus avós", respondeu Clara com um sorriso carinhoso. Enquanto Pedro se esforçava para capturar o momento com sua câmera, Roberto lançou um olhar preocupado pelo retrovisor. "Cuidado, filho. Não se aproxime muito da janela." O aviso de Roberto mal havia sido pronunciado quando um forte estrondo ecoou pela estrada. Tudo aconteceu em questão de segundos. Um caminhão surgiu repentinamente em uma curva fechada, invadindo a pista contrária. Roberto tentou desviar, mas o espaço era escasso demais. O impacto foi brutal. O carro girou violentamente, capotando várias vezes antes de finalmente parar, de cabeça para baixo, na beira de um precipício. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de metal retorcido e vidro quebrado. Pedro, ainda preso pelo cinto de segurança, pendia de cabeça para baixo, atordoado e confuso. A dor em seu corpo era intensa, mas o medo pelo que havia acontecido com sua família era ainda maior. "Mãe? Pai? Tiago?" ele chamou, sua voz tremendo. Não houve resposta. Com dificuldade, Pedro conseguiu soltar o cinto de segurança, caindo sobre o teto do carro amassado. Ele se arrastou para fora do veículo, ignorando a dor lancinante em suas pernas. O ar frio da noite o atingiu como um tapa, trazendo-o de volta à realidade cruel do momento. "Socorro!" ele gritou, sua voz ecoando pela floresta silenciosa. "Alguém, por favor, ajude!" Mas não havia ninguém por perto. A estrada estava deserta. O caminhão que os atingira havia desaparecido, deixando para trás apenas destruição e silêncio. Pedro tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. O pânico começou a tomar conta dele quando percebeu que não conseguia senti-las. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. Foi então que ele ouviu um uivo distante. Virando-se na direção do som, Pedro viu uma figura familiar emergindo das sombras, o lobo cinzento que havia avistado momentos antes do acidente. O animal se aproximou cautelosamente, seus olhos dourados fixos em Pedro. Havia algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e compaixão, que acalmou o menino em meio ao caos. "Por favor", Pedro sussurrou, estendendo uma mão trêmula em direção ao lobo. "Preciso de ajuda." Para sua surpresa, o lobo não recuou. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais, permitindo que Pedro tocasse seu pelo macio. Naquele momento, uma estranha sensação de calma envolveu o menino, como se o animal estivesse transmitindo uma mensagem silenciosa de conforto. O som de sirenes ao longe quebrou o encanto do momento. O lobo ergueu as orelhas alerta antes de lançar um último olhar a Pedro e desaparecer na escuridão da floresta. Minutos depois, paramédicos e bombeiros chegaram ao local do acidente. Pedro foi cuidadosamente retirado dos destroços e colocado em uma maca. Enquanto era levado para a ambulância,
Ele não conseguia deixar de pensar no lobo e na estranha conexão que haviam compartilhado. As horas que se seguiram passaram como um borrão para Pedro. O vai e vem de médicos, os exames intermináveis, as perguntas dos policiais. Tudo parecia distante e irreal. Foi apenas quando seu avô João entrou no quarto do hospital, o rosto marcado pela preocupação e tristeza, que a realidade começou a se estabelecer. "Pedro, meu neto", João disse, sua voz embargada pela emoção. "Que bom que você está bem." Pedro olhou para o avô, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. "Vovô, cadê a mamãe? E o papai? E o Tiago?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. João sentou-se na beira da cama, tomando a mão de Pedro entre as suas. "Pedro, meu querido, aconteceu algo muito triste." As palavras que se seguiram mudaram a vida de Pedro para sempre. Sua mãe e seu irmão não haviam sobrevivido ao acidente. Seu pai estava em coma, com futuro incerto. E Pedro, o menino que antes corria e brincava com tanta alegria, agora estava paralisado da cintura para baixo. O mundo de Pedro desmoronou naquele instante. As lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo finalmente transbordaram, e ele chorou nos braços do avô, deixando sair toda a dor, o medo e a confusão que o consumiam. Enquanto a noite caía sobre o hospital, Pedro adormeceu, exausto pelo turbilhão de emoções. Em seus sonhos, ele se viu novamente na floresta, correndo livremente ao lado do lobo cinzento. Era um sonho de liberdade, de possibilidades, um vislumbre de esperança em meio à escuridão que agora envolvia sua vida. Mas o amanhecer traria novos desafios. Pedro não sabia, mas sua jornada estava apenas começando. Uma jornada de superação, de descobertas e de um amor inesperado que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Os dias que se seguiram ao acidente passaram como um borrão para Pedro. O quarto do hospital, com suas paredes brancas e o cheiro persistente de antisséptico, tornou-se seu novo mundo. As visitas dos médicos, os exames intermináveis e as sessões de fisioterapia formavam uma rotina monótona que mal conseguia distraí-lo de sua nova e dolorosa realidade. A ausência de sua mãe e irmão era uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Cada vez que fechava os olhos, Pedro revia o sorriso caloroso de Clara e ouvia a risada contagiante de Tiago. A saudade era uma presença constante, um peso invisível que o oprimia dia e noite. Seu pai, Roberto, permanecia em coma em outro andar do hospital. Os médicos falavam em tons baixos sobre danos cerebrais e recuperação incerta, palavras que Pedro ouvia às escondidas, sentindo o medo crescer em seu peito. Foi nesse cenário de incerteza e dor que uma nova figura entrou na vida de Pedro. Mariana, a nova esposa de seu pai. Ela havia se casado com Roberto apenas alguns meses antes do acidente, em uma cerimônia discreta que deixara um gosto amargo na boca de Pedro. Mariana era uma mulher de beleza fria e calculista. Seus olhos verdes, normalmente cheios de uma falsa doçura, agora olhavam para Pedro com uma mistura de pena e inconveniência mal disfarçada. Ela passou a visitar o hospital com frequência, sempre impecavelmente vestida e maquiada, como se estivesse mais preocupada com as aparências do que com o bem-estar do enteado. "Pedro, querido", ela dizia, sua voz melosa escondendo uma frieza que o menino podia sentir. "Como você está se sentindo hoje?" Pedro geralmente respondia com monossílabos, desconfortável com a presença da madrasta. Havia algo nela que o incomodava profundamente, uma sensação de falsidade que ele não conseguia ignorar. Os avós de Pedro, João e Maria eram presenças constantes e reconfortantes. Eles revezavam-se para ficar com o neto, trazendo um pouco de calor e amor para o ambiente estéril do hospital. Maria sempre chegava com uma marmita de comida caseira, determinada a fazer Pedro comer algo além da insípida refeição hospitalar. "Você precisa se alimentar bem para ficar forte, meu anjo", ela dizia, acariciando os cabelos do neto com ternura. João, por sua vez, trazia livros e jogos, tentando distrair Pedro de seus pensamentos sombrios. Ele contava histórias de sua juventude na fazenda, falava sobre os animais e a natureza,
tentando despertar no neto o interesse pelo mundo além das paredes do hospital. Foi durante uma dessas visitas que Pedro finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que o atormentava há semanas. "Vovô", ele disse, sua voz baixa e hesitante, Eu vou poder andar de novo?" O silêncio que se seguiu foi pesado. João trocou um olhar com Maria, que tinha lágrimas nos olhos. Finalmente o avô se sentou na beira da cama, segurando a mão de Pedro entre as suas. "Pedro, meu querido", ele começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Mas a verdade é que não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que, não importa o que aconteça, nós estaremos aqui com você, sempre." As palavras de João, embora gentis, caíram sobre Pedro como um peso esmagador. A realidade de sua situação, que ele vinha tentando evitar, finalmente o atingiu com toda a força. As lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo transbordaram, e ele chorou nos braços dos avós, deixando sair toda a dor, o medo e a frustração que o consumiam. Naquela noite, sozinho em seu quarto de hospital, Pedro sonhou novamente com o lobo cinzento. No sonho, ele podia andar, correr e saltar livremente pela floresta, o lobo ao seu lado como um companheiro silencioso. Quando acordou, com o rosto ainda úmido de lágrimas, Pedro sentiu uma pequena fagulha de esperança acender-se em seu peito. Talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para a frente, por mais difícil que parecesse agora. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Pedro continuava sua batalha diária contra a paralisia, submetendo-se a intermináveis sessões de fisioterapia. Cada pequeno progresso era celebrado, um movimento dos dedos dos pés, uma sensação de formigamento nas pernas. Mas o caminho era longo e árduo, e muitas vezes Pedro se sentia desanimado e exausto. Foi durante esse período que Mariana começou a mostrar sua verdadeira natureza. Com Roberto ainda em coma e sem sinais de melhora, ela passou a visitar Pedro com menos frequência, sempre com desculpas elaboradas sobre compromissos inadiáveis. Quando vinha, suas visitas eram curtas e superficiais, como se cumprir uma obrigação desagradável. Um dia, Pedro acidentalmente ouviu uma conversa entre Mariana e seu advogado no corredor do hospital. As palavras que captou o deixaram gelado. Custódia do menino, herança de Roberto, internato. O medo se apoderou de Pedro. Ele sabia que Mariana nunca o havia visto como parte de sua família, mas a ideia de ser enviado para longe, separado de seus avós e de tudo o que conhecia, era aterrorizante. Desesperado, Pedro confidenciou seus temores aos avós. João e Maria ouviram com atenção, seus rostos envelhecidos marcados pela preocupação e indignação. "Não se preocupe, meu amor", Maria disse, abraçando o neto com força. "Não vamos deixar isso acontecer. Você é nosso, e vamos lutar por você." João assentiu solenemente. "Vou falar com nosso advogado amanhã mesmo. Mariana não vai conseguir tirar você de nós, Pedro. Prometo." As palavras de seus avós trouxeram um pouco de conforto, mas o medo persistia. Naquela noite, incapaz de dormir, Pedro olhou pela janela do hospital para o céu estrelado. Lá fora, em algum lugar na vastidão da noite, ele imaginou seu lobo cinzento correndo livre pela floresta. Como ele desejava ter essa liberdade, essa força. "Por favor", ele sussurrou para a noite, "me ajude a ser forte, me ajude a superar isso." Como se em resposta, um uivo distante ecoou na noite, tão baixo que Pedro quase acreditou ser sua imaginação. Mas aquele som, real ou não, trouxe consigo uma onda de determinação. Pedro decidiu que não importava o que acontecesse, ele não desistiria. Ele lutaria, pela sua recuperação, pelo seu futuro, por sua família. O que Pedro não sabia era que seu destino estava prestes a tomar um rumo inesperado. As ações de Mariana, as decisões de seus avós e a misteriosa presença do lobo cinzento estavam prestes a convergir, levando-o a uma jornada que testaria seus limites e mudaria sua vida para sempre. O outono chegou pintando as árvores com tons de vermelho e dourado. Para Pedro, no entanto,
As mudanças da estação eram apenas um lembrete cruel do tempo que passava, preso entre as paredes do hospital. 3 meses haviam se passado desde o acidente, e embora seu corpo estivesse lentamente se recuperando, sua mente continuava atormentada por pesadelos e lembranças dolorosas. As visitas de Mariana tornaram-se cada vez mais raras e tensas. Ela chegava sempre apressada, lançando olhares furtivos para Pedro, como se ele fosse um inconveniente que ela não sabia como lidar. Em uma dessas visitas, ela finalmente revelou suas intenções. "Pedro, querido", ela começou, sua voz falsamente doce, "estive pensando muito sobre o seu futuro. Você sabe que seu pai... Bem, os médicos não são muito otimistas. E eu não tenho condições de cuidar de você sozinha." Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia o que viria a seguir. "Há uma escola especial", Mariana continuou, evitando o olhar do enteado. "Um lugar maravilhoso para crianças com necessidades especiais. Eles têm os melhores médicos, os melhores terapeutas. Acho que seria o melhor para você." As palavras de Mariana caíram como pedras no estômago de Pedro. Uma escola especial, longe de tudo e todos que conhecia? A ideia o aterrorizava. "Não quero ir", Pedro disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Quero ficar com meus avós." O rosto de Mariana endureceu por um instante, antes de voltar à sua máscara de falsa preocupação. "Oh, querido, sei que você os ama, mas eles são... bem, são idosos. Não podem cuidar de alguém na sua condição. Precisa de cuidados especializados." Antes que Pedro pudesse protestar novamente, a porta do quarto se abriu. João e Maria entraram, seus rostos sérios, ao perceberem a tensão no ar. "O que está acontecendo aqui?" João perguntou, sua voz grave. Mariana se levantou ajeitando nervosamente sua blusa. "Só estávamos discutindo as opções para o futuro de Pedro. Como sua madrasta, é meu dever garantir que ele receba os melhores cuidados possíveis." Maria se aproximou da cama de Pedro, colocando uma mão protetora sobre o ombro do neto. "E como a voz dele, é nosso dever garantir que ele fique com sua família", ela disse firmemente. A tensão no quarto era palpável. Pedro olhava de um adulto para o outro, sentindo-se pequeno e impotente diante das decisões que estavam sendo tomadas sobre sua vida. Foi nesse momento que o Dr. Oliveira, o médico responsável pelo caso de Pedro, entrou no quarto. Ele parecia surpreso ao ver todos ali, mas rapidamente recuperou sua compostura profissional. "Boa tarde a todos", ele disse olhando ao redor. "Desculpem interromper, mas tenho notícias importantes sobre Pedro." Todos os olhares se voltaram para o médico, a discussão anterior momentaneamente esquecida. "Pedro tem feito progressos notáveis nas últimas semanas." O Dr. Oliveira começou, um sorriso gentil em seu rosto. "Os exames mostram uma melhora significativa na sensibilidade de suas pernas. Com terapia intensiva e muito esforço, acredito que há uma chance real de que ele possa voltar a andar." A notícia caiu como uma bomba no quarto. Pedro sentiu seu coração acelerar, uma mistura de esperança e medo tomando conta dele. Andar novamente parecia um sonho distante que de repente se tornava possível. João e Maria trocaram olhares emocionados, lágrimas nos olhos. Mariana, por outro lado, parecia desconfortável, como se a notícia tivesse atrapalhado seus planos. "Isso é maravilhoso", ela disse, mas sua voz carecia de entusiasmo genuíno. "Mas ainda assim, uma escola especializada poderia oferecer o melhor tratamento, não é, doutor?" O Dr. Oliveira franziu o senho ligeiramente. "Na verdade", ele disse, "o que Pedro mais precisa agora é de apoio emocional e um ambiente familiar estável. A recuperação será um processo longo e desafiador. Ter pessoas que o amam ao seu lado fará toda a diferença." As palavras do médico pareceram selar o destino de Pedro. João deu um passo à frente, sua voz firme e decidida. "Doutor, minha esposa e eu queremos levar Pedro para nossa fazenda. Temos espaço, recursos e, o mais importante, todo o amor do mundo para dar a ele. Podemos contratar os melhores fisioterapeutas e garantir que ele tenha todo o apoio necessário." O Dr. Oliveira assentiu, aprovando a ideia.
Acho que seria excelente para a recuperação de Pedro. O contato com a natureza, o ar puro, a tranquilidade, tudo isso pode acelerar seu processo de cura. Mariana parecia prestes a protestar, mas algo no olhar determinado de João a fez recuar. Ela murmurou algo sobre ter que sair e saiu apressadamente do quarto, deixando para trás um silêncio carregado. Pedro olhou para seus avós, sentindo uma onda de alívio e gratidão. "Posso mesmo ir para a fazenda?" ele perguntou, sua voz cheia de esperança. Maria se inclinou para abraçá-lo, lágrimas de felicidade em seus olhos. "Claro que pode, meu amor. Vamos cuidar de você. Vamos ajudá-lo a ficar forte novamente." Naquela noite, enquanto Pedro se preparava para dormir, ele sentiu uma mudança no ar. O medo e a incerteza que o haviam dominado por tanto tempo começavam a dar lugar a uma nova sensação: esperança. A ideia de deixar o hospital, de respirar o ar puro da fazenda, de estar rodeado pelo amor de seus avós, tudo isso parecia um sonho se tornando realidade. Olhando pela janela, Pedro viu a lua cheia brilhando no céu noturno. Por um momento, ele pensou ter visto uma sombra se movendo entre as árvores distantes. A silhueta de um lobo, talvez. Mas antes que pudesse ter certeza, a visão desapareceu. Com um sorriso nos lábios, Pedro adormeceu, seus sonhos povoados por imagens de campos verdes, cavalos galopando e um lobo cinzento correndo ao seu lado. O futuro, que antes parecia tão sombrio, agora brilhava com possibilidades. O dia da partida de Pedro do hospital chegou com uma mistura de emoções. Havia ansiedade, expectativa e um toque de medo do desconhecido. Enquanto os enfermeiros o ajudavam a se acomodar na cadeira de rodas, Pedro lançou um último olhar para o quarto que havia sido seu lar nos últimos meses. As paredes brancas, antes tão opressoras, agora pareciam quase acolhedoras em sua familiaridade. "Está pronto, campeão?" perguntou João, colocando uma mão reconfortante no ombro do neto. Pedro assentiu, engolindo em seco. "Estou, vovô." O caminho até a fazenda foi uma jornada de redescobertas. Pedro observava pela janela da van adaptada, maravilhado com as cores vibrantes do outono, que pintavam a paisagem. Árvores com folhas douradas e vermelhas passavam em um borrão, e o céu azul parecia mais vivo do que ele se lembrava. Após algumas horas de viagem, a van finalmente entrou em uma estrada de terra. O coração de Pedro acelerou quando avistou os portões da fazenda de seus avós. Era um lugar que ele conhecia bem de visitas anteriores, mas que agora ganhava um novo significado. A casa principal da fazenda era uma construção antiga e acolhedora, com uma varanda ampla e janelas grandes. Pedro notou que uma rampa havia sido instalada na entrada, uma mudança feita especialmente para ele. Quando a van parou, Maria apareceu na porta, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. "Bem-vindo ao seu novo lar, meu amor," ela disse, as lágrimas brilhando em seus olhos. Com a ajuda de João e do motorista, Pedro foi transferido para sua cadeira de rodas. Ele respirou fundo, sentindo o ar puro da fazenda encher seus pulmões. O cheiro de grama recém-cortada e flores silvestres o envolveu, trazendo à tona memórias de verões passados. Ao entrar na casa, Pedro ficou surpreso com as mudanças. Os móveis haviam sido reorganizados para facilitar a passagem de sua cadeira de rodas, e seu antigo quarto no térreo havia sido completamente remodelado. "Fizemos algumas adaptações", explicou João, guiando Pedro pelo corredor. "Queremos que você se sinta o mais confortável possível." O quarto de Pedro era espaçoso e acolhedor. Uma cama hospitalar elétrica ocupava um canto, mas estava coberta com uma colcha colorida feita por Maria, dando um toque caseiro ao equipamento médico. As paredes estavam decoradas com fotos de família e pôsteres de seus filmes e bandas favoritas. "O que achou, querido?" perguntou Maria, ansiosa. Pedro sentiu um nó na garganta. "É perfeito, vovó, obrigado." Os dias que se seguiram foram de adaptação. Pedro teve que se acostumar com uma nova rotina, que incluía sessões diárias de fisioterapia com um profissional que vinha à fazenda. O trabalho era árduo e muitas vezes doloroso, mas Pedro se esforçava ao máximo, impulsionado pelo desejo de recuperar sua mobilidade.
Uma semana após sua chegada, Pedro estava sentado na varanda observando o pôr do sol, quando ouviu um som familiar. Um uivo distante ecoou pela propriedade, fazendo seu coração saltar. "Vovô!" ele chamou excitado. "Você ouviu isso?" João, que estava regando algumas plantas próximas, se aproximou. "O que, meu filho?" "O uivo. Parecia um lobo." João franziu o senho, pensativo. "Bem, temos alguns lobos na região, mas eles geralmente não se aproximam tanto da fazenda. Deve ter sido um cão selvagem." Mas Pedro tinha certeza do que ouvira. Aquele uivo despertou nele uma lembrança vívida do lobo que vira no dia do acidente. Seria possível que fosse o mesmo animal? Nos dias que se seguiram, Pedro começou a pedir para passar mais tempo ao ar livre. Ele adorava sentir o sol em seu rosto e observar os animais da fazenda. João o levava para passeios pelos campos, contando histórias sobre a vida rural e ensinando Pedro sobre as diferentes plantas e animais. Foi durante um desses passeios que algo extraordinário aconteceu. Eles estavam perto da borda da floresta quando Pedro avistou um movimento entre as árvores. Seu coração quase parou quando viu um lobo cinzento emergir da vegetação. "Vovô, olha!" ele sussurrou, apontando. João, que estava empurrando a cadeira de rodas, parou abruptamente. "Meu Deus!" ele murmurou claramente surpreso. O lobo os observava a uma distância segura, seus olhos dourados fixos em Pedro. Havia algo familiar naquele olhar, uma inteligência que ia além do instinto animal. "É ele, vovô," Pedro disse, sua voz trêmula de emoção. "É o lobo que eu vi no dia do acidente." João parecia cético, mas não discutiu. O lobo permaneceu imóvel por alguns momentos, como se estivesse avaliando a situação. Então, lentamente, ele se virou e desapareceu na floresta. "Acho melhor voltarmos para casa," João disse, ainda olhando para o ponto onde o lobo havia sumido. Naquela noite, deitado em sua cama, Pedro não conseguia parar de pensar no lobo. Havia algo naquele encontro que o fazia sentir que não era uma coincidência. Era como se o animal estivesse ali por uma razão, como se tivesse uma mensagem para ele. Pedro adormeceu com essas reflexões. Seus sonhos povoados por florestas misteriosas e lobos protetores. Ele não sabia, mas aquele encontro era apenas o começo de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Pedro acordou com uma determinação renovada. Ele encarou sua sessão de fisioterapia com um vigor que surpreendeu até mesmo seu terapeuta. Algo havia mudado dentro dele, uma chama de esperança que agora queimava mais forte do que nunca. Enquanto se esforçava para mover suas pernas, Pedro pensava no lobo, em sua força e graça. Se ele pode sobreviver na natureza selvagem, pensou, eu posso superar isso. O que Pedro não sabia era que, escondido na orla da floresta, um par de olhos dourados o observava, silencioso e vigilante. O lobo cinzento estava lá, como um guardião invisível, esperando o momento certo para se revelar completamente. As semanas se transformaram em meses, e o inverno chegou à fazenda, cobrindo os campos com um manto branco de neve. Para Pedro, cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias. Suas sessões de fisioterapia continuavam intensas, mas agora ele as encarava com uma determinação feroz, impulsionado pela memória do lobo cinzento. Uma manhã particularmente fria, Pedro acordou mais cedo que o habitual. Olhando pela janela de seu quarto, ele viu o mundo lá fora coberto de branco, os flocos de neve caindo suavemente. Foi então que notou algo incomum. Pegadas na neve, grandes demais para serem de um cão, levando da borda da floresta até perto de sua janela. Com o coração acelerado, Pedro chamou por seus avós. João entrou no quarto ainda sonolento. "O que foi, meu filho?" perguntou preocupado. "Vovô, olha!" Pedro apontou para a janela. "Tem pegadas lá fora." "Acho que é do lobo." João se aproximou, franzindo o senho ao ver as marcas na neve. "Interessante", murmurou. "Nunca vi um lobo se aproximar tanto da casa antes." Naquele dia, durante sua sessão de fisioterapia, Pedro parecia mais motivado do que nunca. Ele se esforçava para mover as pernas, visualizando o lobo correndo livremente pela floresta. "Você está fazendo um progresso incrível, Pedro", comentou o doutor.
Rodrigo, seu fisioterapeuta, observando com admiração os movimentos do menino. Há algo diferente em você hoje. Pedro sorriu, pensando nas pegadas que vira pela manhã. Só estou me sentindo mais forte, respondeu. À medida que os dias passavam, Pedro começou a notar mais sinais da presença do lobo. Às vezes era um uivo distante no meio da noite. Outras vezes, pegadas frescas na neve ao redor da casa. Ele começou a sentir como se o animal estivesse o vigiando, protegendo-o de alguma forma. Uma tarde, enquanto João levava Pedro para um passeio pelos limites da propriedade, eles avistaram o lobo novamente. Desta vez, o animal estava mais próximo, parado na beira de um pequeno bosque. Seus olhos dourados fixaram-se em Pedro, como se o estivesse reconhecendo. Vovô, podemos chegar mais perto? Pedro pediu, sua voz mal contendo a excitação. João hesitou. Não sei se é seguro, Pedro. Lobos são animais selvagens, por mais mansos que pareçam. Mas algo no olhar do lobo fez João reconsiderar. Lentamente, ele empurrou a cadeira de rodas de Pedro em direção ao animal. Para sua surpresa, o lobo não recuou. Pelo contrário, deu alguns passos cautelosos em direção a eles. Quando estavam a poucos metros de distância, o lobo parou. Pedro estendeu a mão, seu coração batendo forte no peito. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, para o espanto de João e a alegria de Pedro, o lobo se aproximou e permitiu que o menino tocasse seu pelo macio. Não acredito, João murmurou, observando a cena com uma mistura de medo e admiração. Pedro sentia uma conexão profunda com o animal. Era como se pudesse sentir as emoções do lobo. Calma, curiosidade, uma gentileza inesperada. Ele não vai nos machucar, vovô, Pedro disse com convicção. Acho que ele está aqui para me ajudar. Naquela noite, durante o jantar, Pedro não conseguia parar de falar sobre o encontro com o lobo. Maria ouvia com um sorriso carinhoso, enquanto João parecia pensativo. Sabe? João começou, colocando seu garfo de lado. Há uma lenda antiga nesta região. Fala de um espírito guardião que toma a forma de um lobo para proteger aqueles que precisam de ajuda. Os olhos de Pedro se arregalaram. Você acha que pode ser verdade, vovô? João deu de ombros. Quem sabe? O mundo está cheio de mistérios, Pedro. Às vezes, é melhor aceitar a magia quando ela aparece em nossas vidas. As palavras de João ficaram com Pedro, alimentando seus sonhos naquela noite. Ele se viu correndo pela floresta ao lado do lobo, suas pernas fortes e ágeis novamente. No sonho, o lobo falava com ele, sua voz profunda e sábia. A força está dentro de você, Pedro. Acredite. Na manhã seguinte, Pedro acordou com uma sensação de renovação. Durante sua sessão de fisioterapia, ele surpreendeu a todos ao conseguir mover os dedos dos pés pela primeira vez desde o acidente. Dr. Rodrigo ficou espantado. Isso é incrível, Pedro. Você está progredindo muito mais rápido do que esperávamos. Pedro sorriu, pensando no lobo e na lenda que seu avô havia contado. Talvez houvesse mais nessa conexão do que ele imaginava inicialmente. Nos dias que se seguiram, Pedro se dedicou ainda mais à sua recuperação. Ele passava horas fazendo exercícios, visualizando-se caminhando novamente, e a cada dia sentia-se mais forte, mais determinado. O lobo continuava a aparecer regularmente, sempre mantendo uma distância respeitosa, mas claramente observando Pedro. Para o menino, a presença do animal era um lembrete constante de que milagres eram possíveis. Uma noite, enquanto Pedro observava as estrelas da varanda, ouviu um uivo familiar. Virando-se, viu o lobo parado na beira do campo, iluminado pelo luar. Sem pensar duas vezes, Pedro desbloqueou as rodas de sua cadeira e começou a se mover em direção ao animal. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Ao chegar perto do lobo, Pedro sentiu uma súbita onda de energia percorrer seu corpo. Com um esforço tremendo, ele se apoiou nos braços da cadeira e, para seu próprio espanto, conseguiu ficar de pé. Por um momento mágico, Pedro ficou ali, de pé na neve, olhando nos olhos do lobo. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto enquanto ele dava seu primeiro passo hesitante em meses. Vovô, vovós, ele gritou, sua voz tremendo de emoção.
Venham ver. Quando João e Maria chegaram correndo à varanda, mal podiam acreditar no que viam. Pedro estava de pé, dando passos vacilantes em direção a eles. O lobo cinzento observando silenciosamente a cena a poucos metros de distância. Naquele momento, envolto pela magia da noite e pelo amor de sua família, Pedro soube que sua jornada de cura estava apenas começando. Com o lobo como seu guardião misterioso e a força que descobrira dentro de si, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. A notícia dos primeiros passos de Pedro se espalhou rapidamente. Dr. Rodrigo, o fisioterapeuta, ficou maravilhado com o progresso repentino e intensificou as sessões de terapia. Os dias na fazenda ganharam um novo ritmo, cheios de esperança e determinação. Pedro, impulsionado por sua experiência milagrosa, dedicava-se arduamente à sua recuperação. Horas eram gastas em exercícios, caminhadas curtas apoiado em muletas e sessões de hidroterapia na piscina que João havia mandado construir especialmente para o neto. Enquanto isso, a presença do lobo cinzento continuava sendo uma constante misteriosa. O animal aparecia com frequência, sempre mantendo uma distância respeitosa, mas sua conexão com Pedro era inegável. O menino sentia que o lobo era mais do que um simples animal, era um guia, um protetor. Uma tarde, enquanto Pedro praticava seus exercícios no jardim, Mariana apareceu sem aviso prévio. Seu rosto, normalmente composto, mostrava sinais de tensão e irritação. Pedro, ela disse, forçando um sorriso. Que bom ver você, em pé. O tom de sua voz não combinava com suas palavras. Pedro podia sentir que algo estava errado. Oi, Mariana, ele respondeu cautelosamente. O que te traz aqui? Antes que ela pudesse responder, João e Maria saíram da casa, claramente surpresos com a visita inesperada. Mariana, João disse, sua voz fria. Não esperávamos você. Mariana endireitou os ombros, seu olhar duro. Vim ver como Pedro está. Afinal, como esposa de Roberto, tenho responsabilidades para com o bem-estar dele. Maria deu um passo à frente, colocando-se protetoramente ao lado de Pedro. Pedro está muito bem aos nossos cuidados, obrigada. A tensão no ar era palpável. Pedro olhava de um adulto para o outro, sentindo que havia mais nessa visita do que aparentava. Na verdade, Mariana continuou, seu tom agora mais agressivo. Vim discutir o futuro de Pedro. Recebi uma proposta de uma clínica especializada na Suíça. Eles têm um programa de reabilitação de última geração que poderia ser perfeito para ele. Pedro sentiu seu coração apertar. A ideia de deixar a fazenda, de ser separado de seus avós e do lobo, era aterrorizante. Não, ele exclamou. Eu não quero ir. Estou progredindo aqui, com minha família. Mariana lançou um olhar frio para o menino. Pedro, querido, você não entende. É pelo seu bem. Além disso, como sua guardiã legal, a decisão é minha. João deu um passo à frente, sua voz trovejando de raiva. Guardiã legal? Do que você está falando, Mariana? Foi nesse momento que Mariana revelou suas verdadeiras intenções. Ela tirou um envelope da bolsa e o entregou a João. Documentos do tribunal, ela disse com um sorriso frio. Com Roberto ainda em coma, fui nomeada guardiã legal de Pedro. Tenho o direito de tomar decisões sobre seu tratamento e moradia. O choque foi visível nos rostos de todos. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A ideia de ser levado para longe, de perder tudo o que havia conquistado, era demais para suportar. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um uivo poderoso ecoou pela propriedade, fazendo todos se virarem. Lá, na beira da floresta, estava o lobo cinzento, seus olhos dourados brilhando com uma intensidade sobrenatural. Mariana deu um passo para trás, assustada. O que é isso? Um lobo? Aqui? Pedro sentiu uma onda de coragem o invadir. Apoiando-se em suas muletas, ele se colocou entre Mariana e seus avós. Esse lobo tem me protegido desde o acidente, ele disse, sua voz surpreendentemente firme. Ele me deu força para lutar, para me recuperar. Não vou a lugar nenhum, Mariana. Meu lugar é aqui, com minha verdadeira família.
Como se respondendo às palavras de Pedro, o lobo avançou lentamente, parando ao lado do menino. A cena era surreal. Um garoto apoiado em muletas, lado a lado, com um lobo majestoso, enfrentando uma mulher que parecia diminuir diante da visão. João colocou uma mão no ombro de Pedro. Mariana, você pode ter papéis legais, mas nós temos algo muito mais forte. O amor e o apoio que Pedro precisa. Vamos lutar por ele com todas as nossas forças. Mariana olhou de Pedro para o lobo, depois para João e Maria. Pela primeira vez, ela pareceu vacilar. Isso não acabou, ela disse, recuando em direção ao seu carro. Vocês vão ouvir dos meus advogados. Enquanto Mariana partia, deixando uma nuvem de poeira para trás, Pedro se virou para seus avós, lágrimas nos olhos. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Maria o abraçou com força. Vamos superar isso juntos, meu amor. Você não está sozinho. Naquela noite, enquanto a família se reunia na sala de estar para discutir os próximos passos, Pedro olhou pela janela. O lobo estava lá, vigilante como sempre. Naquele momento, Pedro entendeu que sua jornada estava longe de terminar. Havia desafios pela frente, batalhas legais a serem travadas, mas com o amor de seus avós, a misteriosa proteção do lobo e a força que descobrira dentro de si, Pedro sabia que estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Sua recuperação não era apenas física, mas uma jornada de autodescoberta e coragem. Enquanto o céu escurecia lá fora, Pedro fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não apenas andaria novamente, mas correria livre, como o lobo que o inspirava. E ninguém, nem Mariana, nem qualquer tribunal, poderia tirar dele a família e o lar que havia encontrado. Os dias que se seguiram à visita de Mariana foram tensos na fazenda. João e Maria passavam horas ao telefone com advogados, discutindo estratégias para manter a guarda de Pedro. O menino, por sua vez, canalizava sua ansiedade em sua recuperação, empurrando-se além dos limites em cada sessão de fisioterapia. Uma manhã, enquanto Pedro praticava sua caminhada no jardim, apoiado em suas muletas, ele avistou o lobo cinzento na borda da floresta. Impulsivamente decidiu se aproximar. Ei, amigo, Pedro chamou suavemente, dando passos cuidadosos em direção ao animal. O lobo inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo atentamente. Seus olhos dourados brilhavam com uma inteligência quase humana. Não sei o que você é exatamente, Pedro continuou, mas sei que você tem me ajudado. Preciso da sua força agora mais do que nunca. Como se entendesse, o lobo se aproximou, permitindo que Pedro tocasse seu pelo macio. Naquele momento, o menino sentiu uma onda de calor e energia percorrer seu corpo, da cabeça aos pés. Suas pernas, ainda fracas, pareceram ganhar uma nova vida. Inspirado por essa conexão, Pedro se dedicou ainda mais à sua recuperação. Suas melhorias eram notáveis, surpreendendo até mesmo o Dr. Rodrigo. É incrível, Pedro, o fisioterapeuta comentou durante uma sessão. Nunca vi uma recuperação tão rápida. É quase mágico. Pedro sorriu pensando no lobo. Talvez seja, ele respondeu enigmaticamente. Enquanto isso, a batalha legal se intensificava. Mariana havia entrado com um pedido formal de guarda, alegando que poderia oferecer melhores cuidados médicos para Pedro. João e Maria, com a ajuda de seu advogado, Dr. Silveira, preparavam sua defesa. Uma tarde, enquanto a família discutia estratégias na sala de estar, houve uma batida na porta. Para surpresa de todos, era Roberto, o pai de Pedro, acompanhado por uma enfermeira. "Pai?" Pedro exclamou, mal acreditando em seus olhos. Roberto, ainda pálido e visivelmente fraco, sorriu para o filho. "Oi, campeão", ele disse com voz rouca. "Desculpe a demora." João e Maria trocaram olhares de espanto. Roberto havia acordado do coma algumas semanas antes, mas sua recuperação tinha sido mantida em segredo por Mariana. Como você está aqui?" João perguntou, ajudando o genro a se sentar. Roberto suspirou profundamente. "Assim que fiquei forte o suficiente para entender o que estava acontecendo, exigi que me trouxessem aqui. Não podia acreditar no que Mariana estava fazendo." Pedro se aproximou do pai, lágrimas nos olhos. "Pai, eu
Eu senti tanto a sua falta. Roberto abraçou o filho com força. Eu também, Pedro, mais do que você pode imaginar. Nos dias que se seguiram, Roberto foi posto a par de tudo o que havia acontecido. Ele ficou maravilhado com o progresso de Pedro e intrigado com as histórias sobre o lobo misterioso. Parece que você encontrou um guardião e tanto, Roberto comentou, observando o lobo à distância durante um passeio pela propriedade. A presença de Roberto mudou completamente o rumo da batalha legal. Ele imediatamente revogou qualquer poder legal que Mariana pudesse ter sobre Pedro e expressou seu desejo de que o filho continuasse sob os cuidados de João e Maria. Mariana, ao descobrir que Roberto havia deixado o hospital, apareceu na fazenda furiosa. Como você pôde? Ela gritou para Roberto. Está jogando fora tudo o que construímos. Roberto, com uma calma surpreendente, encarou a esposa. Não, Mariana. Estou reconstruindo o que é realmente importante, minha família. Naquele momento, como se sentisse a tensão no ar, o lobo cinzento emergiu da floresta, postando-se ao lado de Pedro. Mariana recuou, assustada com a presença do animal. O que é isso? Um lobo? É perigoso, ela exclamou. Pedro colocou a mão no pelo do lobo, sentindo-se instantaneamente mais forte. Ele não é perigoso, Mariana. Ele me protege, assim como minha família. Roberto olhou com admiração para o filho e o lobo. Havia algo naquela cena que tocou profundamente seu coração. Acabou, Mariana, ele disse firmemente. Pedro fica aqui com sua família, com as pessoas e criaturas que realmente se importam com ele. Mariana, percebendo que havia perdido, lançou um último olhar de desprezo para todos antes de partir, deixando para trás apenas o eco de pneus cantando na estrada de terra. Naquela noite, a família se reuniu na varanda observando as estrelas. Pedro, sentado entre seu pai e seus avós, sentia-se completo pela primeira vez em muito tempo. Sabe, Roberto começou quebrando o silêncio. Quando eu estava no coma, tive sonhos estranhos. Sonhava com um lobo me guiando de volta para casa para vocês. Pedro e seus avós trocaram olhares significativos. Talvez, João disse pensativamente, haja mais mistérios neste mundo do que podemos compreender. Enquanto a conversa fluía, repleta de planos para o futuro e memórias do passado, Pedro viu o lobo cinzento na beira do campo. O animal o observava com seus olhos sábios, como se estivesse satisfeito com o desfecho dos eventos. Pedro sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Sua jornada de cura estava longe de terminar, mas agora ele sabia que tinha tudo o que precisava: o amor de sua família, a força interior que havia descoberto e a misteriosa proteção de seu guardião lupino. 1 ano se passou desde a dramática reunião familiar que mudou o curso da vida de Pedro. A fazenda, antes um refúgio temporário, agora era um verdadeiro lar para toda a família. Roberto havia se mudado permanentemente para lá, decidido a reconstruir sua relação com o filho e reconectar-se com suas raízes. Era uma manhã de primavera, quando Pedro acordou sentindo-se mais forte do que nunca. Ele olhou pela janela e viu o mundo lá fora desabrochando em cores vibrantes. As árvores estavam carregadas de flores e o ar estava perfumado com o cheiro doce da renovação. Com um sorriso, Pedro se levantou sem ajuda, seus passos firmes e confiantes. Sua recuperação havia sido quase milagrosa, superando todas as expectativas médicas. Ele sabia, no fundo do coração, que devia muito de seu progresso não apenas à sua determinação e ao apoio de sua família, mas também à misteriosa presença do lobo cinzento. Descendo as escadas, Pedro encontrou sua família reunida na cozinha. O aroma de café fresco e pão caseiro preenchia o ar. "Bom dia, campeão", Roberto saudou, seu rosto iluminado por um sorriso orgulhoso ao ver o filho andando sem auxílio. Maria se aproximou, abraçando o neto. "Olhe para você, meu amor. Quem diria que 1 ano poderia fazer tanta diferença?" João, sentado à mesa lendo o jornal, ergueu os olhos com um brilho de admiração. "Você nos surpreende a cada dia, Pedro." O café da manhã foi uma refeição alegre, repleta de risos e planos para o futuro. Pedro compartilhou sua mais recente conquista. Havia sido aceito de volta na escola local e estava ansioso para retomar seus estudos.
Após a refeição, Pedro decidiu dar um passeio sozinho pela propriedade. Ele caminhou pelos campos verdejantes, sentindo a grama macia sob seus pés e o sol quente em seu rosto. Cada passo era uma celebração silenciosa de sua jornada. Ao se aproximar da borda da floresta, Pedro sentiu uma presença familiar. Lá estava ele, o lobo cinzento, majestoso como sempre, observando-o da sombra das árvores. «Oi, amigo!» Pedro chamou suavemente, aproximando-se sem medo. O lobo avançou, encontrando Pedro no meio do caminho. Seus olhos dourados pareciam conter toda a sabedoria do mundo. «Acho que nunca te agradeci adequadamente», Pedro disse, ajoelhando-se para ficar no nível do animal. «Por tudo o que você fez por mim, por minha família». O lobo inclinou a cabeça, como se estivesse entendendo cada palavra. Então, para a surpresa de Pedro, ele se virou e começou a caminhar em direção à floresta. Após alguns passos, o animal parou e olhou para trás como se estivesse convidando Pedro a segui-lo. Sem hesitar, Pedro acompanhou o lobo. Juntos, eles adentraram a floresta, o menino e seu guardião misterioso. O caminho era suave, iluminado por raios de sol que penetravam através da copa das árvores. Após uma curta caminhada, chegaram a uma clareira banhada pela luz dourada da manhã. No centro, havia uma pequena nascente, suas águas cristalinas refletindo o céu azul acima. O lobo se aproximou da água e bebeu, então olhou para Pedro expectante. Entendendo o convite silencioso, Pedro se ajoelhou ao lado da nascente e mergulhou as mãos na água fresca. Ao beber, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, como se estivesse absorvendo a própria essência da floresta. Quando Pedro ergueu os olhos, o lobo havia desaparecido. Em seu lugar, viu um velho sábio, com longos cabelos brancos e olhos dourados familiares. «Não tenha medo, Pedro», o ancião falou, sua voz suave como o vento entre as folhas. «Sou o espírito guardião desta floresta e tenho velado por você desde o dia do acidente». Pedro, embora surpreso, não sentiu medo. «Por quê?», ele perguntou simplesmente. O velho sorriu. «Porque seu coração é puro e sua jornada é importante. Você enfrentou a adversidade com coragem e compaixão. Agora está pronto para o próximo capítulo de sua vida». «O que devo fazer agora?», Pedro questionou, sentindo que estava diante de um momento crucial. «Viva, Pedro», o guardião respondeu. «Viva plenamente. Use sua experiência para ajudar outros, para proteger a natureza, para espalhar amor e compreensão. Sua jornada de cura física terminou, mas sua jornada espiritual está apenas começando». Com essas palavras, o ancião começou a brilhar, transformando-se novamente no lobo cinzento. O animal deu uma última olhada para Pedro antes de desaparecer na floresta. Pedro ficou ali por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ele se sentia renovado, transformado. Com um sorriso no rosto, ele se levantou e começou a caminhar de volta para casa, cada passo cheio de propósito e gratidão. Ao chegar à fazenda, Pedro encontrou sua família na varanda, preocupados com sua longa ausência. «Pedro, onde você estava?», Maria perguntou aliviada ao vê-lo. Pedro sorriu, seus olhos brilhando com uma nova luz. «Apenas dando um passeio pela floresta, vovó. Descobrindo novos caminhos». Naquela noite, enquanto a família se reunia para o jantar, Pedro olhou pela janela e viu um lobo solitário na beira da floresta. Ele sorriu, sabendo que seu guardião sempre estaria por perto, mesmo que invisível aos olhos.